bem massa. A diferença dos gnósticos que acreditam no mundo criado pelo Demiurgo e os que acreditam que o reino do Pai está espalhado pelo mundo. Legal. Esse é um assunto interessante. Eu não sei se é exatamente isso que ele vai falar, mas pelo que eu entendi é o seguinte, e que existe os gnósticos, né, do Demiurgo e do Evangelho de Tomé, né? Para mim, eu não coloco nesse termo, assim, que eu já vi outros acadêmicos colocando, que são os gnósticos antigos, pessimistas. E tem os gnósticos modernos, assim, modernos entre aspas, né? Porque essa corrente mais otimista está sendo explorada mais agora. Os gnósticos antigos, como eu tinha dito, eles acreditavam no mundo dualístico, né? No maniqueísmo. O mundo era ruim e o mundo divino era bom, né? Ou seja, o mundo das ideias, né? Aquele neoplatonismo todo. Que aqui a Terra não tinha nada. E o Demiurgo, ele era um deus, como se diz, um deus que escraviza, né, as suas criações. E ele só criou o mundo porque tinha, isso aí estou entrando na cosmologia gnóstica, assim, resumidamente, porque ele queria replicar a criação de um Deus superior. A gente tem que entender que, diferente do cristianismo, né, que existe Deus que criou tudo, no gnosticismo, esses aeons, além de serem imundos, também caracterizam deuses, né? Por isso que é um pouco complicado. São facetas de Deus, emanações divinas. E essas emanações, né, caráter de emanações, chegou até a emanação na qual é a emanação que a gente está agora, que seria a emanação mais imperfeita, a que menos retrata. Só que o que acontece? Demiurgo, então, ele é uma cria, né, da Sofia, tem uma história dessa, ele querendo ser como o Deus superior, ele também cria os humanos, né? Demiurgo é artífice, né? Só que o que acontece? A Sofia infunde em cada ser humano uma partícula divina. E essa partícula divina, né, essa partícula de insatisfação com o mundo, que é justamente aqui que é nossa, que faz a gente buscar, né, sair daqui. É bem legal que no fim do Matrix, né, do começo, mostra a insatisfação do Neo, é justamente a partícula divina. Tanto é que tem algumas escolas gnósticas que buscam justamente fazer a insatisfação florescer de forma que faça a pessoa buscar essa verdade espiritual. Então, para eles, os gnósticos antigos, eles viam esse mundo como um mundo muito pessimista, uma dualidade terrível, que eles estavam só presos. E assim, se a gente for comparar, né, apesar que hoje as pessoas ainda agem dessa forma, né, a gente imaginar você vivendo naquela sua cidade, na qual tinha fome, peste, guerra, né? Apesar que hoje a gente não pode nem imaginar como seria naquela época, muito pior. Se você conseguisse sobreviver e passar dos 30, você já era um privilegiado e com certeza já teria marcas de doença, ou já teria ido para a guerra, já teria visto seus filhos, seus familiares morrendo, ou seja, não tinha prazeres no mundo. O prazer de verdade, a verdadeira felicidade, só poderia ser encontrada no mundo espiritual. E aí o que acontece? Depois tem um outro grupo que eles encaram o mundo não como uma prisão, mas como uma ilusão. Essa ilusão, como é que ela é? Ela não é que esse mundo é totalmente mal. Não é que o mundo do Demiurgo é somente uma visão distorcida do mundo do alto. Ela também faz parte do reino divino. Só que a gente é incapaz de perceber isso. Aí, dependendo do sistema, né, tem vários motivos, né? Fala que é porque a gente é feito pelo demiurgo, ou porque a gente não tem a espiritualidade desenvolvida, né? Mas que o mundo, assim, em suma, ele não é ruim. Ele é somente uma ilusão. E eu acho interessante isso porque, por exemplo, para mim, né, na minha concepção, Telemann, por exemplo, ele se encaixa nesse gnosticismo otimista. Ele não vê o mundo dessa forma. Porque a gente, quando vai ver do gnosticismo, o gnosticismo ele tem, como se diz, certas características. Por exemplo, ele é sincrético, ele sincretiza diversos símbolos, né? E várias correntes fazem isso. E, assim, na verdade,
é o próprio do esoterismo, né? Que é justamente esse sincretismo de símbolos. E o rosacrucianismo também partilha disso. Por exemplo, Jesus, né, o Cristo, né, na verdade, né, ele tá no no do Bodas Alquímicas, ele é comparado com Apolo. Isso é um dos motivos que o rosacrucianismo também foi considerado uma heresia. Então, ele consegue ver esse simbolismo em várias coisas. Outra, a cosmologia na qual a matéria é separada do espírito por uma série de emanações, ou aeons, ou céfiras, ou seja, existe uma diferença da matéria para o espírito, não é a mesma coisa. Tanto é que alguns gnósticos tinham classificação da pessoa que era material, a pessoa que era intelectual e da pessoa que é espiritual. É mais ou menos aquilo que que os hindus falam dos gunas, né? Que tem as gunas, né? Outro, tem também um sentimento anticósmico, né? De graus variados, que acaba desvalorizando o mundo criado, da existência material. E aí, essa existência material, você ou se torna, vai para um caminho, dependendo da escola, ascético, né? Você tem que ser puro, né? Não se misturar com o mundo, ou da libertinagem. Entende? Ah, o mundo não presta, eu faço o que eu quiser. Tanto é que tem alguns pessoal que segue aquele Júlio Távola, né? Nossa, que eu já vi um livro que o pessoal virou até terrorista, mano. Eu fiquei impressionado quando vi isso. Outro.